O sistema tributário brasileiro é um dos sistemas mais complexos do mundo. Isso a gente está cansado de saber. Já há muito tempo se falava em fazer uma reforma tributária, mas a complexidade do tema parecia inviabilizar qualquer tipo de iniciativa. Mas a reforma está saindo do papel, ela não está concluída ainda, mas ela está tomando forma, ela está avançando. E no meio disso tudo, os médicos e as empresas médicas um pouco perdidos, até por falta de uma noção empresarial mais completa, né? Os médicos estudam muito temas técnicos, mas não têm uma formação empresarial muito sólida, né? Mas afinal, que ponto que a gente está? O que vai mudar? A reforma vai ser boa? Vai ser ruim para o médico? Será que vai aumentar a carga tributária? Para tratar desses e outros assuntos, eu convidei aqui o meu amigo e advogado tributarista Paulo Schmidt Pimentel. Paulo, obrigado pela presença. Prazer receber você aqui. Eu já vou começar até te dando um kitzinho aqui da Media Assist. Tem uma caneca, um livro aí sobre equipes e tal, um caderninho para você, para agradecer aí. Muito obrigado. Pode colocar aí do lado. Paulo, obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. A ideia aqui é a gente tentar esclarecer as principais dúvidas que os médicos têm em relação à reforma tributária. E eu já começo te perguntando, pedindo para você fazer uma retrospectiva aí, situar a gente no momento em que pé que a gente está. Hoje é que dia? Que dia é hoje? Dia 10, 9. Né? Dia 9? 9 de junho. Isso. É legal falar o dia para o pessoal se localizar no tempo, né? Porque muda muito. É. E é isso aí. Queria que você começasse aí fazendo essa introdução. Obrigado. Legal, Caio. Obrigado pelo convite. Muito legal bater esse papo aqui com vocês, desse tema tão espinhoso, né? Bom, vamos começar a falar de forma um pouco geral da reforma tributária. Como você mencionou, o nosso sistema tributário é extremamente complexo, o que deixa tudo muito caro. Não só a carga tributária é alta, mas a carga burocrática também é muito alta. As empresas têm que ter equipes, escritórios de contadores, advogados, tudo isso gera um custo. E há muito tempo, por esses motivos, a gente fala numa reforma tributária. Obviamente que uma reforma tributária é bem-vinda para todos, mas tem que ver em que condições que nós vamos fazer essa reforma, né? Nós já tivemos, durante o tempo, muitos projetos de lei, muitos projetos de emenda constitucional para a reforma tributária, mas a grande maioria não vingou. Até que, depois da pandemia, aí, 2021 e 2022, os projetos de lei acabaram avançando. Eles pegaram um projeto de lei que estava na Câmara dos Deputados e outros no Senado e juntaram. E a reforma tributária saiu. Está saindo, a emenda constitucional já foi aprovada, a emenda constitucional 132. E agora a gente está na fase de regulamentação, já tivemos a principal lei complementar aprovada, estamos na fase final da segunda e tem ainda muito para se definir, como você mencionou. A gente ainda está aguardando muita coisa para a gente saber como de fato ficará. A ideia original dessa reforma tributária específica, os princípios básicos, vamos dizer, era simplificar. A gente não pode falar nesse momento em diminuição da carga tributária, porque o Brasil está com os custos públicos muito altos, então a gente não pode falar em diminuição nesse momento. Então, como a gente não vai falar em diminuição, vamos falar pelo menos em simplificar. Então, simplificação era um dos pilares. Um grande problema que a gente tem hoje em dia no nosso sistema é da não cumulatividade. Nós temos muitas restrições ao crédito, muitas interpretações, é isso que gera muitas autuações, muitas discussões do que dá direito ao crédito ou não. Então, a promessa dessa reforma tributária é que nós não teríamos mais, nós teríamos a não cumulatividade plena, tudo daria direito a crédito. E também diminuir a guerra fiscal. Então, esses são os pilares eram pelo menos originalmente dessa reforma tributária. E basicamente, o que ela fez? A gente optou por um sistema que a gente chama de IVA dual, que é ter basicamente dois tributos. Então, a gente está falando aí da extinção do PIS e COFINS, que virou a CBS, a extinção do ISS e do ICMS, que virou o IBS, e a extinção do IPI, que basicamente virou o imposto seletivo, que a gente chama de imposto do pecado. Então, as mudanças principais na estrutura básica foram essas. Lembrando que a gente está, nesse momento, falando de uma reforma tributária sobre o consumo.
Não entrou, portanto, a tributação sobre a renda. Logo, imposto de renda à pessoa física não mudou nada por essa reforma tributária. Então, o imposto de renda da pessoa física, aquela declaração que a gente faz todo ano, não mudou nada. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido também não mudaram. Então, tudo continua como era antes. Então, a gente teve uma reforma tributária, e aí eu já falo um pouco o meu ponto de vista, até um pouco mais crítico, pela metade. Mudar o sistema tributário no Brasil é muito complexo, é muito traumático. A gente vai ter um período de transição muito difícil para todo mundo, tanto para o governo quanto para as empresas. Então, eu acho que a gente já tinha que ter aproveitado a oportunidade para já fazer tudo de uma vez, não ir fazendo aos poucos. Mas não foi o que aconteceu, foi pela metade. Então, basicamente, a reforma tributária é isso. Então, assim, a gente tem aí os impostos sobre o consumo nessa primeira fase, né? A renda, seja da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ainda está de fora, né? E a gente tem, nesse momento, uma regulamentação parcial, né? A gente tem a lei complementar regulamentando, porém as alíquotas ainda não foram definidas, né? Ainda vão sair as normas dos estados, dos municípios, tal, e você comentou sobre o conselho gestor, né, que vai fazer todo esse trabalho aí de padronização de alíquota e etc e tal. Como é que vai ser essa transição, Paulo? A gente está agora em 2025, a ideia é que comece em 2026 e se estenda por vários anos. Como que vai ser feito isso? E nós aqui, contadores, né, como contadores de médicos, a gente vai ter que fazer escriturações segregadas, né? Uma basicamente com o cenário atual e outra com o cenário futuro. Explica para a gente um pouco como que vai ser essa progressão aí até o término da reforma. Vamos lá, Caio. Eu acabei não sendo tão específico na minha primeira fala, mas nós tínhamos então o PIS e COFINS, que eram 2 tributos federais que viraram a CBS. E nós tínhamos o ISS e o ICMS, o ISS é um tributo municipal, o ICMS é um tributo estadual, que viraram o IBS, que também é um tributo federal. Então nós temos agora o IVA dual, são 2 tributos federais. O CBS ele continua sendo regulamentado pela União, assim como era o PIS e COFINS. E o ISS e o ICMS serão regulamentados pelo Comitê Gestor, que é um grupo que reúne representantes dos estados e dos municípios, para que todas as normas fiquem harmonizadas. Então, para a gente não ter mais aqueles conflitos entre normas entre os estados e municípios. A transição começa já a partir do ano que vem, e essa é a nossa grande preocupação. Como você mencionou, a gente tem muita coisa ainda para regulamentar, muitos detalhes que a gente não sabe como vai ficar. O ano está acabando, tem 6 meses. Tá na metade do ano. Então, e o ano que vem já começa a valer, mas ele vai valer numa alíquota mínima. Então, para as empresas irem se adaptando. Então, além dessa alíquota ser pequena, desses novos tributos, para ir se acostumando com as novas obrigações acessórias, enquanto isso o modelo antigo continua valendo. Então, a gente vai ter entre 2026, que é o ano que vem, até 2032, os 2 regimes valendo, com uma progressão aí, de alíquotas entre eles, até que 2033... já esteja na sua ampla efetividade a reforma tributária. Então, nesse momento, Caio, até falando para focar nos contadores, as empresas vão ter que ter os 2 sistemas. Sim. Por isso que eu falei que uma reforma tributária é muito traumática, porque você tem que adaptar programas, as obrigações acessórias, declarações que vocês têm que fazer. Sim. Todo o sistema empresa contador vai ter que ser adaptado. Até por isso que a gente tem alguns anos de transição. Mas, como eu falei, a partir do ano que vem já está valendo a alíquota mínima, a gente tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Então, enquanto cresce a nova forma de tributar, as novas tributas do IBS, da CBS, vai diminuindo a tributação que a gente conhece hoje. Exatamente, né? A gente vai conviver com as duas por um tempo. Um ponto que eu achei interessante da reforma é a padronização das notas fiscais, né? Existe essa discussão que hoje a gente, por exemplo, a Mediassist atende médicos no Brasil inteiro e conforme a sede a gente emite uma nota fiscal pela prefeitura, né? Os emissores são conectados, integrados às prefeituras e a gente tem mais de 5.000 tipos de notas no Brasil e a ideia é padronizar isso. Eu achei um ponto bastante interessante. Mas vamos pensar um pouquinho no nosso espectador aqui no médico, né? A gente tem as clínicas, a gente tem as empresas que prestam serviço direto para o hospital. Como que vai ficar a tributação, especialmente essa questão
dos regimes diferenciados, créditos tributários. Desculpa, eu sei que é bem complexo porque a gente está falando de empresas diferentes, né, que tem muitas vezes regimes diferentes, mas explica um pouco para a gente como vai ser essa questão do crédito, dos regimes, para a gente tentar contextualizar a empresa que está ouvindo aqui, né? Então a gente pode pensar, se você quiser fatiar um pouco a resposta, vamos pensar um pouco na clínica e depois na empresa médica, na PJ, que emite nota direto para o hospital. Tá, vamos lá, Caio. Primeiro falando sobre a padronização das notas fiscais, como você falou, esse era um dos pilares, né, da reforma tributária, simplificar o sistema tributário. Então, vamos pensar aí nos médicos, nas clínicas médicas que são prestadores de serviço e, portanto, contribuintes do ISS. O ISS é um tributo municipal. Então, nós temos 5.550 municípios no Brasil, nós temos 5.500 legislações de ISS. É um absurdo. Cada um com a sua... A gente tem uma regulamentação geral nacional, mas nós temos os detalhes por cada município e, portanto, como você falou, a gente podemos ter um modelo de nota fiscal para cada município. Agora não. O IBS vai ser um tributo federal, uniformizado, vai ser uma nota fiscal para o Brasil inteiro, independente do município que o prestador esteja. Então, de fato, esse era um dos pilares da reforma tributária e aí acho que é um dos pontos bons dela, né, que vai ser efetivado. Outro ponto que eu falei que era um dos pilares, aí partindo para a resposta da sua segunda pergunta, era a não cumulatividade plena, ou seja, permitir o creditamento de todas as despesas que o contribuinte tenha na hora de apurar o seu tributo, no caso o ISS, que vai virar o IBS, que a gente está aqui falando. Hoje em dia, quando você vai apurar o ISS, você pode descontar alguns valores de despesa que você teve específicos, mas eles são bem restritos. A Receita Federal tem sido cada vez mais restrita ao longo do tempo. Então, o que vai mudar é que, a partir de agora, você vai ter direito a crédito a quase tudo. Pelo menos essa é a promessa. Não sei como vai finalizar essa regulamentação e não sei como isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Porque lá atrás, quando o nosso sistema tributário atual foi feito, também a gente tinha, na teoria, uma não cumulatividade que virou o que está hoje em dia. Então, em teoria, você vai poder ter como crédito várias despesas, ou quase todas as despesas do seu dia a dia. E aí, falando em clínica médica, é isso. Acho que as despesas poderão ser utilizadas na apuração do tributo, que é uma coisa boa. Por outro lado, nós temos aquelas PJs que prestam serviços para hospitais, por exemplo, como você mencionou, que são PJs que quase não têm despesas. Elas são criadas, né, para operacionalizar a prestação de serviço. Então, nesse caso, como a gente terá uma alíquota única e mais alta do que hoje em dia, provavelmente pode ser que tenha um aumento da carga tributária, porque você não vai ter quase nenhuma despesa para se creditar. Essa é uma das grandes críticas, né, para a reforma em relação aos prestadores de serviço, né, que os prestadores de serviço, diferente de uma indústria, né, e até de um comércio que compram muitas mercadorias para venderem, né, tem uma não cumulatividade muito mais aflorada, né? Os prestadores de serviço, eles basicamente têm ali a mão de obra como a principal força de trabalho, né? Então, a não cumulatividade ela não é tão impactante no caso deles, né? Exatamente. Por isso que desde o começo os prestadores de serviços brigaram bem contra a reforma tributária nestes moldes. Essa briga até resultou em algumas diminuições de alíquotas, que a gente pode falar daqui a pouco, para vários prestadores de serviço, porque é exatamente isso. O prestador de serviço tem pouca despesa, a despesa deles é de mão de obra, basicamente. Então, aumentando a alíquota e não deixando você ter crédito, você acaba tendo um aumento da carga tributária. Então, assim, primeira conclusão que a gente tem aqui é em relação aos créditos. Acho que as clínicas médicas vão poder aproveitar um pouco mais do que as empresas prestadoras de serviço que não fazem contratações ou aquisições para prestar o serviço, né? Muitas vezes é aquele casal de médicos ou um grupo de amigos que presta serviço para o hospital e eles não vão ter muito o que creditar. Mas vamos falar um pouquinho agora então dos regimes tributários, né? O pessoal que está assistindo a gente, a maioria deve saber que tem um regime tributário, a empresa, então alguns estão enquadrados no Simples Nacional, outros no lucro presumido, principalmente esses dois regimes. O que vai mudar de um em relação ao outro, assim, Paulo? Explica pra gente. Primeira coisa que é importante mencionar, pensando no nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo, o Simples Nacional continua normal. Então, esse é uma coisa importante, como você mencionou, muitas dessas empresas estão no Simples. Então, no Simples,
para quem quiser, ele continua normal como é hoje. O lucro presumido, ele vai mudar um pouco, como eu falei, a reforma tributária ele não atingiu o imposto de renda, a contribuição social, nem a tributação sobre a folha. A gente está falando aqui da contribuição previdenciária patronal. Então, a empresa vai continuar no lucro presumido sobre esses tributos e vai mudar com o ISS, né? No caso dessas empresas, vai mudar, vai transformar no IBS. Então, vai ter essas grandes mudanças. O que tem de novidade além disso? É que no Simples você vai poder ter duas opções. Você vai ou continuar com o Simples normal como é hoje, abrangendo tanto o imposto de renda, a contribuição social, a contribuição patronal, quanto o IBS e o CBS dentro de uma única guia. Então, substitui os tributos da reforma tributária, mas o sistema do Simples Nacional continua normal, recolhe a DAS, lá, aquela guia única. Ou você pode optar por apurar o IBS e CBS fora do Simples. Então, você fica com o imposto de renda, contribuição social e a contribuição patronal no Simples, e você apura o IBS e CBS por fora. Para quem que é interessante isso? Para quem tem bastante despesa que pode tomar crédito. Então, hoje em dia você vai ter 3 opções. Simples normal como é hoje, o Simples com apuração por fora do IBS e CBS e o lucro presumido também já existe hoje. Então, na prática, a mudança é essa. Então, assim, só para tentar ser um pouquinho didático aqui com o pessoal, ver se todo mundo capturou. Hoje, o Simples Nacional, as empresas já recolhem tributos segregados em uma mesma guia, que é a guia DAS. Então, por isso que o Paulo falou esse monte de tributos. Vocês pagam uma guia só no dia 20, a guia DAS, mas ali dentro tem vários tributos. E agora o médico vai poder optar, né, por manter alguns desses tributos dentro da guia DAS e excluir outros, né, que você mencionou, que seria justamente esses que estão na reforma, não é isso? Exato. Então, o ICMS, o ISS, que estão ali dentro da guia DAS, eles seriam segregados, né, e manteria o pagamento dos outros tributos, ali, contribuição previdenciária, né, e outros tributos que estão fora da reforma. Ou então manter do jeito que está. Né? Isso para o Simples. Né? Isso. E no lucro presumido a gente teria mesmo essa segregação, o ISS seria transformado no IBS. Isso, né? o PIS e COFINS na CBS. E o PIS e COFINS na CBS. Né? Então, que nem a gente mencionou, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido ainda estão fora da reforma, ficarão para uma segunda fase, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. A gente está focando ainda na primeira fase, nos tributos sobre o consumo. E outro ponto importante aqui para a gente conversar é da sociedade uniprofissional. A gente sabe que as sociedades de profissionais, quando fazem esse enquadramento na prefeitura, elas têm ali o direito de recolher o ISS por profissional. Né? A maior parte dos municípios tem isso regulamentado, permitem isso. Como é que isso vai ficar na reforma tributária, dado que o ISS vai ser extinto, Paulo? Como é que tem sido tratado isso? Qual que é a expectativa? Então, Caio, esse realmente foi um outro ponto que gerou muita polêmica, porque, como você mencionou, as sociedades uniprofissionais eles têm um regime diferenciado de apuração do ISS, que é um valor fixo por profissional no contrato social. Significativo que é bem significativo e muito vantajoso, né, para essas sociedades uniprofissionais. Como eu falei, essa é uma forma de apuração do ISS. E o ISS vai ser extinto com a reforma tributária, então, portanto, esse regime vai ser extinto também. Quando você não fala mais em incidência de ISS, não fala mais em apuração em base de cálculo do ISS. Então vai ser extinto e isso gera grande preocupação, porque pode ser que para essas empresas, sim, a reforma tributária cause um grande aumento de carga tributária. Sim, só lembrando que hoje em dia as empresas médicas que fazem equiparação hospitalar, por serem sociedades empresárias, não estão enquadradas como sociedades uniprofissionais e não tem essa redução. Essa redução é uma redução significativa para quem atua normalmente como sociedade simples, para quem está constituído como sociedade simples e está ali no lucro presumido, aí sim pode reduzir, e enquadrar como sociedade uniprofissional e reduzir a carga tributária, recolher o ISS por profissional. Vamos falar agora sobre aumento e redução de carga tributária, né? Isso está gerando muita ansiedade, acho que em todos os setores. Eu vi as associações médicas
questionando muito, dada a relevância, acho que não só na saúde, né, mas em educação, né, também vi essa discussão. Mas a lei complementar mexeu com isso, né? Acho que a relevância realmente foi compreendida, né, pelo Poder Legislativo, e há uma redução. Conta pra gente como que isso está desenhado na legislação e como que isso vai evoluir com a regulamentação da regulamentação. Falando em carga tributária, em mudança da carga tributária com a reforma, a gente ainda não sabe falar. Primeiro que tem muita coisa a ser regulamentada. Como eu falei, o IVA dual, que a gente chama, que é o IBS e CBS, ele ainda não foi divulgado qual será a alíquota. Será uma alíquota uniforme, nacional, mas a gente estima que fique aí entre 28% e 30%, que é alto. Muito alto. Então, é algo que nos preocupa, porque, como eu falei, ano que vem já começa a fase de transição, então já está batendo a nossa porta. Só que para falar aumento ou não de carga tributária, a gente tem que analisar caso a caso. É difícil a gente falar uma receita única, então a gente tem que analisar se a empresa tem despesas, se são despesas que podem ser consideradas como créditos, enfim, quantidade de profissionais, quantidade de empregados, tudo isso influencia no aumento ou não da carga tributária. O que é fato, que está aí, é que a gente tem que começar a se preocupar na prática com isso. As empresas já têm que começar a conversar com seus contadores, têm que começar a se preocupar até para se preparar aí para essa fase de transição, para ver como que vai ficar. Então é isso, a gente ainda não sabe, faltam 6 meses para a fase de transição, a gente está aguardando muita coisa, muita definição aí para poder responder isso com mais exatidão. Mas independente da alíquota definida, a legislação já prevê uma redução, certo? Aquela redução de 60%. Sim, para as empresas médicas, prestadores de serviço, como eu falei, voltando um pouquinho lá atrás, os prestadores de serviço se preocuparam muito e foram, participaram aí do processo legislativo, tanto da emenda constitucional quanto das leis complementares, para brigar para que não seja um aumento tão grande para essas empresas que não têm tantas despesas, né? Os prestadores de serviço. E até que inviabilize a saúde, né? Poderia até inviabilizar, que faz parte do sistema de saúde como um todo. Sim. Então, para essas empresas, tem uma redução de 60% da alíquota do IVA nacional, do IVA dual nacional, que ainda não foi divulgado. Então, a gente sabe que essas empresas terão uma redução de 60% da alíquota, mas não sabe sobre qual é a alíquota. Só a título exemplificativo, vários outros prestadores de serviço tiveram reduções, como advogados, várias profissões que conseguem atuar hoje em dia como sociedade uniprofissional tiveram essa redução da alíquota. Exatamente por isso, porque você vai aumentar a base de cálculo dessas empresas e a alíquota vai ser também bem mais alta. Então, teve que ter essa redução para conseguir, pelo menos, segurar um pouco esse aumento da carga tributária, que a gente ainda não sabe falar de quanto que é. E até conectando com a última pergunta, né, das sociedades de uniprofissionais, de certa forma, tentaram, né, compensar de alguma maneira, mas para serviços de saúde, não só médicos, né, tem essa redução da alíquota de 60%, mas o fato é que a gente não sabe ainda quanto que vai ser... 60% do que a gente não sabe, mas vai ter pelo menos uma redução comparado com a atividade normal aí dos outros setores. Sim. E então, assim, sob o ponto de vista do contratante, né, falando quem presta serviço para hospital, as PJs que prestam serviço para hospital, o que vai mudar, né? Então, a gente já falou um pouco da diferenciação aí do simples para o lucro presumido, mas focando no contratante, o contratante, considerando essa não cumulatividade que a gente falou, ele vai estar preocupado com isso, né? Perfeito. Normalmente esses hospitais são empresas grandes e, portanto, estão no lucro real presumido, né? Não, acho que nem podem atuar pelo simples. E com a vinda do IBS e da CBS, que dá a não cumulatividade plena e fugindo um pouco do juridiquês, direito a crédito, a várias despesas que tem, eles vão se preocupar em contratar empresas que dão esse direito ao crédito. E empresas do simples não dão o direito ao crédito, porque você não tem a apuração normal daqueles tributos. Então, óbvio que tudo vai ser uma característica de mercado, preço, etc. Mas a tendência é que esses hospitais, essas empresas maiores, não queiram contratar quem está no simples. Porque ele vai cortar ali a não cumulatividade, o direito ao crédito dele. Mas é uma tendência, a gente só vai saber isso com a prática, com tudo funcionando.
E é muito pouco tempo para a gente ter muitas conclusões, né? Porque imagino que ao final desse exercício vão começar a sair diversas normas, né? Isso se eles não começarem a discutir a reforma da renda, que é algo que eles já estão ensaiando também, né? Exato. A gente ainda está na fase de regulamentação geral, então nós estamos nas leis complementares, mas a gente que atua bastante nessa área, a gente sabe que tem as normas infralegais, tem portaria, tem muita coisa que ainda está por vir e que a gente, portanto, não sabe o que vai ser. Vai começar já o ano que vem, então empresas grandes que precisam se planejar, fazer orçamento para vários anos, o que vai ser daqui a 5 anos, estão completamente no escuro, não conseguem se planejar. E essa que é a grande crítica, né? Talvez foi feito de uma forma muito assodada essa reforma, na ânsia já de começar a valer, de fazer o teste, talvez atropelou algumas fases aí da reforma que gera muita insegurança nas empresas. Lembrando que ano que vem é um ano eleitoral também, né? E, ao meu ver, tem grande chance de ter algum tipo de prorrogação, pelo menos em alguma parte dessa regulamentação, né? Paulo, muitos médicos têm holding patrimonial, né? Eles colocam imóveis dentro de empresas para fins de organização patrimonial e até de redução de carga tributária, no caso de locação de imóveis, por exemplo. O que vai mudar para esse tipo de empresa? Eu sei também que é muito incipiente, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas existem já algumas discussões, alguns contornos que estão colocados na lei complementar. E ali eu que pelo menos me interesso pelo tema, já vejo muita gente falando que vai inviabilizar a holding patrimonial e tal. Explica para a gente um pouco dessa discussão, o que está acontecendo com as holdings patrimoniais. Sim, vou tentando fugir o máximo do juridiquês aqui, aí você me ajuda até nessa tradução. Vamos lá. Mas é que quando a gente pensa em holding patrimonial, principalmente de quem tem locação, o ISS é um tributo que hoje em dia está valendo e foi extinto pela reforma tributária. Ele é um tributo que incide sobre prestação de serviço, sobre uma obrigação de fazer. E a locação não é uma prestação de serviço. Você disponibiliza um bem temporariamente para outra pessoa. Então, a locação não estava atingida pelo ISS. Com a extinção do ISS, com a reforma tributária, veio em seu lugar o IBS. E o IBS é um tributo com base ampla, a gente chama. Ou seja, ele incide sobre tudo, sobre a receita da empresa. E, portanto, a locação era uma atividade que não estava sujeita ao ISS e que passará a estar sujeita ao IBS. Também já tem uma previsão de redução de alíquota para essa atividade, mas passou a incidir um tributo sobre algo que hoje em dia não incide. Então, com certeza, dessas holdings patrimoniais terão um aumento da carga tributária. Se vai continuar valendo a pena ou não, aí a gente não sabe. Aí tem que estudar caso a caso, tem que esperar a final da regulamentação da reforma tributária e fazer os detalhes. Mas uma coisa é fato, vai passar a incidir um tributo que não incidia. Então, assim, a expectativa é que, no caso de doação, né, TCMD, na verdade, né, causa mortes, né, sucessão, a sucessão, o ITCMD está fora da reforma, então, em princípio, para sucessão não vai mudar muita coisa, vamos esperar, né, toda essa normatização, mas para quem tem os imóveis locados e recebem os aluguéis ali pela pessoa jurídica, é bem possível que esses valores sejam atingidos pela reforma, né? Com certeza, vai ter um aumento de carga tributária para essas atividades. Como eu falei, aí vai ter que fazer conta se vale a pena ficar na pessoa física, na pessoa jurídica. E um ponto importante que você tocou, Caio, o ITCMD, ele de fato não foi extinto com a reforma tributária, mas ele teve alguns pontos alterados com a reforma tributária. E um desses pontos é a obrigatoriedade que a alíquota do ITCMD passe a ser progressiva. Então, fazendo um comparativo aí com o imposto de renda da pessoa física, de acordo com o valor que dos bens que você recebe em doação ou herança, você vai ter uma alíquota do ITCMD. Então, ela obrigatoriamente vai ser progressiva. Hoje em dia, no estado de São Paulo, a gente tem uma alíquota única. Então, com essa alíquota progressiva, a gente pode dizer que também teremos um aumento de carga tributária do ITCMD. O projeto de lei para essa alíquota progressiva já está em andamento na Assembleia, então deve estar muito em breve em vigor. Então, é isso que eu falei. Com a reforma tributária e com a obrigatoriedade da alíquota progressiva do ITCMD, tudo tem que ser repensado com relação a essas holdings. Tanto a tributação dela em si, quanto a tributação
de uma eventual herança ou doação. Não estou afirmando que a gente tem que mudar todo o sistema que a gente faz hoje. Não, mas a gente tem que refazer as contas, refazer os cálculos, né? Para ver se continua valendo a pena. Fazer um ajuste. E, Paulo, de tudo que a gente está vendo, assim, o que você tem críticas? Você ainda tem muitas dúvidas, né? Uma dúvida que eu vi outro dia até no jornal é em relação à operacionalização disso tudo. Acho que tem muita questão de sistema, né, para o governo padronizar, adotar, a própria questão da nota fiscal que a gente falou, a complexidade de ter 2 sistemas, um ao lado do outro, né, para a gente vai gerar uma complexidade muito maior para os contadores. Tem uma questão também, você que trabalha com processos também sabe, uma questão de julgamento, de estudo, de jurisdição, né, porque esses tributos municipais, estaduais, que são julgados hoje pela Justiça Estadual, eventualmente seriam todos julgados pela Justiça Federal, e a Justiça Federal diz que não tem capacidade operacional de julgar tudo isso. Você acha que vai virar um caos? A minha pergunta é, o governo mostra, ao meu ver, que ele não tem capacidade de lidar com questões muito básicas, né? E essa é uma questão extremamente complexa, né? Tanto operacional quanto de investimento. Então, assim, o que você, olhando assim para tudo isso, consegue enxergar as críticas que você faz? Porque, para mim, parece um pouco surreal o passo que estão dando, dado o nosso momento, né? O que você tem a dizer aí sobre esse momento, sobre esses pontos aí que eu falei, críticas sobre a reforma no geral? Falando sobre o caos, eu não sei se nós teremos um caos, mas que a gente vai ter uma fase de transitória muito turbulenta, nós teremos. Vai ser traumático. Vai ser traumático e até porque a gente não vê em regra uma parceria entre contribuinte e fisco para caminhar lado a lado para a mesma direção. Em regra a gente vê uma competição entre eles. Os contribuintes sempre têm muito medo de autuação, porque de fato gera multa e juros que às vezes inviabiliza o negócio, então é uma insegurança muito grande. Mas o que eu acho dessa reforma é que, primeiro, como eu já falei lá atrás, ela foi feita pela metade, não englobando a tributação sobre a renda. E assim, já que a gente vai passar por esse tempo traumático, já era melhor ter feito tudo de uma vez. Segundo, que para fins de unificar, criando esse IVA dual, a gente deixou os municípios e estados cada vez mais dependentes da União. Então isso politicamente gera uma diferença grande. Também sem entrar no juridiquês aqui em detalhe, mas cada vez mais estados e municípios dependerão da boa vontade da União. Segundo, que ela foi feita de forma muito assodada. Nós tivemos acesso ao texto da lei complementar 15 dias antes da votação, da primeira votação. Então não só nós, né, que estudamos, trabalhando, mas os deputados também. Então nem eles tiveram, deputados e senadores, nem eles tiveram tempo suficiente para amadurecer aquele texto, estudar cada detalhe. Então, essa é a minha crítica. E além do assodamento do texto, para a necessidade de aprovação da emenda constitucional, eu vejo um assodamento para o início dessa fase de transição. Como você falou, a gente está discutindo um modelo de nota fiscal que vai valer daqui 6 meses. E se você pegar nas últimas semanas, de fato está sendo muita norma técnica sobre isso. Vai mudar não o sistema das empresas, mas muda o sistema da Receita Federal também. Então é difícil para eles, é uma fase turbulenta para eles também. Então, essas são principais críticas. Como eu falei, ninguém pode ser contra a reforma tributária no Brasil com esse sistema que a gente tem hoje em dia. Mas a gente pode ser contra algumas formas de você fazer essa reforma. Então, eu sou contra esse modelo, principalmente por esses motivos que eu falei. Tem vários outros, um pouco mais de detalhes. Mas é isso, a gente está mudando completamente nosso sistema, completamente não, pela metade nosso sistema, que vai mudar muito a operação das empresas hoje em dia, de uma forma totalmente assodada, corrida. A emenda constitucional é de 2023, a gente já está falando em 26 aí, começar a fase transitória. Olhando o copo meio cheio, então, a gente tem a questão da unificação de alguns tributos, essa questão da nota fiscal, padronização, se funcionar, vai ser muito boa, e você enxerga a possibilidade de surgirem talvez caminhos alternativos, possibilidades de discussão de tributos, redução tributária para alguns. Acho que vale a pena a gente ficar de olho, né, do ponto de vista do médico, como que vão se desenhar essas normas novas que vão chegar aqui, para a gente olhar se tem aqui um caminho que
que vai ser mais benéfico para o médico, né? E às vezes até justamente nesse momento de correria, de normatização, meio que quase que descontrolada, surgem caminhos talvez mais benéficos que eventualmente vão ser corrigidos depois pelo Poder Judiciário e tudo mais, mas surgem caminhos, né? Sim. Acho que vale a pena a gente ficar de olho e ver se acredita que podem surgir oportunidades aí na reforma, não só de discussão, mas de redução de carga tributária? Com certeza. Agora o planejamento tributário volta à tona mais do que nunca, né? A gente tem que refazer todos os cálculos, tudo que a gente fazia em regra mude, né? Então a gente vai ter que começar do zero. Falando em parte boa, de fato nós temos algumas coisas boas dessa reforma tributária, a unificação do todo, vamos falar, a gente está falando de ISS para as empresas médicas, então o ISS unificado para todos os municípios do Brasil. Outra vantagem é essa não cumulatividade plena, ou seja, o direito a crédito, desde que isso seja respeitado ao longo do tempo, ao longo dos anos. Historicamente, a gente sabe que o governo tende a não aceitar créditos. A limitar cada vez mais. Então, essa é outra parte boa. Então, a gente, com certeza, com a falta de regulamentação, muita discussão ainda vai surgir. Então, muita discussão, inclusive judicial, muitas oportunidades de novas teses tributárias. Uma das coisas que eu acho que vai ser negativa dessa reforma é que vai gerar muita judicialização, ou seja, muitas ações na justiça tentando sair do juridiquês para os médicos. Semana passada o STJ soltou uma pesquisa que entende que vai aumentar em 30% as ações judiciais com o tema tributário. Uma das promessas da reforma tributária é que não haveria o aumento da carga, mas o aumento da carga global. Então, provavelmente a gente terá aumento para alguns setores e diminuição para outros. A média, se eles mantiverem a promessa, vai ser a mesma, mas com certeza alguns setores serão prejudicados e vão ter que refazer esse planejamento. Faria sentido, né, que nem você falou, se a reforma sobre a renda também estivesse dentro, porque de certa forma a promessa é que poderia haver uma compensação, do tipo, se aumentar sobre o consumo aqui, reduziria a tributação sobre a renda da empresa, e também existe uma discussão em relação à tributação dos dividendos, né? Exato. Provavelmente vai entrar nessa reforma sobre a renda, né? Pois é, e essa é uma grande preocupação dos médicos também. A gente recebe quase não todo dia, mas toda semana uma pergunta: quando que vão tributar agora? Porque a estrutura de uma pessoa jurídica, de um mercado pejotizado, é você ir para PJ justamente porque a tributação sobre a pessoa física é muito alta e os dividendos, o lucro que os médicos tiram da empresa não são afetados pela tributação da pessoa jurídica, né? Nem da pessoa física, quer dizer. Então, assim, eles têm uma grande preocupação com a tributação dos dividendos, né? Como é que está isso? Assim, tá dentro dessa reforma que ainda não saiu. Isso. A reforma sobre a renda, como eu falei, não entrou nessa reforma tributária, mas a gente tem visto várias alterações sobre a reforma sobre a renda. Então, a gente não sabe se ela vai ser feita numa tacada só, como foi feita essa reforma tributária do consumo, ou se ela vai sendo feita aos poucos. Então, nós tivemos, um tempo atrás, o aumento lá da faixa de isenção para R$ 5.000, diminuiu a tributação de alguns investimentos no exterior. Então, a gente está tendo algumas alterações da tributação sobre a renda. E a tributação dos dividendos é algo que se fala há alguns anos no Brasil, que eu acho que uma hora ou outra, de tanto falar, uma hora vai sair, e isso é algo muito preocupante realmente para a gente, porque a gente já tem uma carga alta para a pessoa jurídica, e a gente vai ter também uma carga na hora de repassar esse dinheiro para a pessoa física. Vai mudar completamente a nossa relação pessoa física e sociedade. Então, eu acho que isso não aconteceu ainda, mas está para acontecer. Pode acontecer aí a qualquer momento. Mas essas movimentações que você mencionou, elas ainda não são definitivas, né? São aprovações que ainda dependem de outras aprovações, não é isso? Isso. A tributação sobre a renda de investimento exterior já saiu, já está valendo desde esse ano, é o primeiro ano que está valendo. Aí essa declaração já teve algumas mudanças. Sobre as faixas do imposto de renda, de fato, ainda está em andamento e muda... Tem todo esse... Sempre tem um projeto que começa a avançar, vai mudando e aí é engavetado e gera aquele caos.
a gente nunca sabe o que vai acontecer, gera uma grande preocupação quando a gente olha o projeto, mas ele pode ter tantas mudanças depois que a gente tem que até se controlar para deixar para se preocupar quando tiver em mais fase final, assim como foi a reforma tributária. Mas estão tendo está em andamento a mudança da tributação sobre a renda. Então, a gente tem que se preocupar porque a tributação dos dividendos pode sair a qualquer momento. O argumento, principalmente do governo, de que do Brasil é um dos poucos países que não tributa ainda os dividendos, para mim é um pouco furado, porque a gente também tributa muito mais a pessoa jurídica, a gente tributa o patrimônio de forma muito maior, com IPVA, IPTU, enfim. Nós temos várias outras características do nosso sistema tributário que, em que pese não tributar a renda, essas outras características deixam a carga tributária, no final das contas, muito alta. Então, o argumento que só não tributa aqui e tributa fora, acho que não vale, porque o sistema tributário brasileiro tem uma característica muito, muito diferente e, portanto, a comparação não é válida. Com certeza. Paulo, mais algum comentário para fechar? Você quer fazer Você dá alguma recomendação para os médicos aí para a gente finalizar? A recomendação é que não os médicos em si, mas os contadores e o pessoal que trabalha para eles têm que ficar muito ligado na reforma tributária. Tem muita coisa para ser regulamentado, mas tem muita coisa já definida e que, portanto, já podem entrar nesse estudo, nessa adaptação. Então, é ficar ligado e assim, estar aberto para as mudanças, porque, de fato, eu acho que para o setor médico muita coisa vai mudar. Uma das coisas que a gente falou é de Simples ser contratado por Simples, por hospitais. Eu acho que isso vai ficar praticamente inviabilizado, então isso vai ter que ser revisto. E do mais a gente não pode falar muito, porque tem muita coisa para se resolver ainda. Mas tem que estar no radar, porque vai mudar bastante coisa e está aí, né? Daqui 6 meses a gente já começa. Perfeito. A gente da Media Assist vai ficar ligado agora no final do ano. Daqui para o final do ano, né? Provavelmente a gente ainda vai ter mais uma conversa, né, com a evolução da normatização. Aí eu vou te chamar para um novo bate-papo aqui. Obrigado pela sua presença, disponibilidade, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu agradeço você. Bom, vamos então para o encerramento e a gente se vê num próximo episódio aqui do podcast da Media Assist. Obrigado, um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Acho que foi um ótimo papo. Eu tenho certeza que a Media Assist está muito por dentro desse assunto. A gente vem trocando ideias já desde o começo dessa história da reforma tributária. E estou aqui à disposição. Vamos falando aí que a gente volta a conversar quando tiver melhor regulamentado. Obrigado. Obrigado.